Queridos, hoje nós vamos dar mais um passo na nossa série de reflexões sobre o nosso mês, álbum de família, e eu quero te convidar a abrir comigo em Gênesis capítulo 37, verso 12. Gênesis 37, 12 é uma das histórias mais famosas da Bíblia e talvez um dos momentos mais trágicos também das narrativas que ocupam o lugar do nosso imaginário, porque em Gênesis 37 nós somos informados de que no versículo 2, se você passar o olhar comigo no versículo de número 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Gênesis 37, 2. Esta é a história da família de Jacó. E então do versículo 2 até o versículo 10, ali, por volta do versículo 11, o narrador começa a dar para nós alguma estrutura sobre como funcionava a família de Jacó. E ao invés de nós fazermos a leitura e depois voltarmos no texto, eu vou pedir para você ficar comigo. E depois nós vamos lendo o texto e nós vamos refletindo juntos sobre ele. Uma característica da minha família, muito interessante, é que minha família é uma família muito intensa e muito trágica. Minha mãe é uma mulher assim, trágica, assim, na sua maneira de se comunicar. E vocês já devem ter percebido pelas histórias, inclusive, que eu conto do púlpito, que eu sou um cara um bocado trágico também, assim. Vou contar uma história, eu multiplico ela vezes 10. E aí coloco todo aquele tom de tragédia nas histórias que eu conto, mas isso é da minha família. Lá na minha família tudo pode se tornar material para um lamento trágico. Um bolo queimado, um copo quebrado, ou mesmo um final de semana chuvoso já é material para uma tragédia. Nós utilizamos a tragédia, essa palavra, de uma maneira um tanto coloquial, mas ela é um termo bastante específico, quase técnico. É uma espécie de um gênero de teatro inventado há mais de 2000 anos atrás, precisamente por volta do século VI a.C., pelos gregos antigos. E como eram as tragédias? As tragédias eram peças teatrais que encenavam, diante dos olhos de judeus, de gregos perplexos, o lado da vida que nós julgamos inexplicável. Tragédia é aquela coisa assim, aquelas coisas que acontecem de forma inexplicável, indecifrável, né? As tragédias, elas são esses momentos em que forças misteriosas governam e impactam a vida de sujeitos comuns, trazendo sofrimento que muitas vezes é sem lógica e sem aviso. Então, de certa forma, nós nunca deveríamos ver misturados esses dois conceitos que nós estamos explorando na reflexão de hoje: tragédia e família, família e tragédia. Se tem uma coisa que não deveria acontecer na família, é tragédia. A família deveria ser um lugar seguro, acolhedor. Os pais deveriam cuidar dos seus filhos, amá-los, protegê-los fisicamente, emocionalmente. A família deveria ser o lugar mais seguro do mundo para uma criança, ou para um cônjuge, ou para um marido, ou para uma esposa. Mas você sabe, por experiência própria, junto comigo, que muitas vezes não é isso que acontece. E a família pode se tornar um lugar perigoso, um lugar tóxico, um lugar que deforma a infância de algumas crianças e que causa feridas quase que irreparáveis nos corações de algumas pessoas. Você e eu sabemos que a família pode se tornar um lugar muito difícil de se viver e de conviver. Nós sabemos, muitos de nós aqui sabemos por experiência própria. Muitos de nós viemos de lares disfuncionais. Muitos de nós viemos de casas perigosas. Pais perigosos, pais agressivos, pais alcoólatras, violência verbal, violência moral, violência física, abuso sexual.
Muitos de nós viemos de lares que, quando a pessoa saiu de casa, lá pelos 17, 18 anos, foi como dizer um baita de um ufa, saí de casa, sobrevivi a essa família. Mas então nós entramos na vida adulta e nós começamos a construir a nossa família. E qual é a ponta de ironia trágica que acontece? É que muitas vezes nós começamos a verificar dentro da nossa família dinâmicas, atitudes, padrões de comportamento que remetem à família de origem, coisas que nós não gostaríamos de ver de novo, mas que são ecos de uma história já conhecida. Então você já ouviu falar da história da menina que tinha um pai alcoólatra, abusivo, tóxico, e então ela sai de casa e sobrevive, mas ela tem um padrão de escolhas amorosas que sempre remetem a essa mesma figura. Sempre com homens perigosos, homens tóxicos, controladores, egocêntricos e narcísicos, sempre um após o outro. Ele saiu de casa e ele se ressentia de que sua mãe era uma controladora, neurótica e maluca, que nunca deu espaço para que ele pudesse florescer como pessoa. Ele se ressentia, ele lutava contra esse domínio, mas ele se tornou um pai tão controlador, impositivo, duro, como o era a própria mãe. É engraçado como as histórias elas tendem a se repetir, como crianças anuladas vão anular seus cônjuges, como crianças feridas vão ferir seus filhos de volta, e como a família muitas vezes fica presa quase que num ciclo entediante de repetições. É fácil a gente dizer assim, existe uma maldição hereditária na família. Isso é muito fácil, porque nós colocamos nas costas do diabo a responsabilidade por coisas que na verdade são profundamente humanas. Nós jogamos na conta de poderes espirituais ocultos aqui e acolá, cujos mecanismos nós não deciframos, a responsabilidade de homens e mulheres capazes de escolhas, que somos você e eu. Então a grande questão é, o que está por trás dessas tragédias familiares que se repetem? E qual luz de esperança a Bíblia lança sobre essas tragédias? É engraçado que quando nós pisamos no livro de Gênesis, cujo nome grego quer dizer origem, nós estamos na origem das coisas todas, criação, capítulos 1 e 2, a criação da família, a criação do homem, a origem do pecado, e o começo de um plano redentor de Deus que envolve levantar um povo para, por meio dele, levantar o Messias. Mas é engraçado que ao longo de todo o livro de Gênesis, nós temos pouco da noção de um povo, nós temos uma noção de uma família. A noção de povo ela acontece em Êxodo, mas aqui nós temos a família escolhida para levar a cabo o plano salvador de Deus. Deus escolhe Abraão, Isaac, Jacó, e então dentro da história dos patriarcas também figura José. Basicamente, o livro de Gênesis é a história dos patriarcas e das suas famílias, e o retrato interno dessas famílias. E o que nós vemos quando nós abrimos esse álbum de famílias que é Gênesis? Nós vemos Jacó, um homem que havia tido já uma experiência com Deus lá em Gênesis 32. Ele é casado com duas mulheres, duas irmãs, Raquel e Lia. E ele ama muito Raquel e ele despreza Lia. E o tempo progride de tal maneira que Lia tem filhos e Raquel não tem filhos. Mas em certo ponto Deus abre a madre de Raquel e ela concebe e dá à luz a um filho chamado José. E o texto diz algumas coisas interessantes. A primeira coisa que nós somos informados é que quando José tinha 17 anos, seu pai deu a ele uma túnica talar de mangas compridas. O texto faz referência a uma túnica que cobria todo o peito, descendo até os pés e chegando até o final das mãos, uma túnica caríssima. Como Jacó tinha muitos filhos, é lógico que os outros não dispunham da mesma túnica. Aquela túnica, ela era a materialização de um fato doloroso na família de Jacó, de que assim como ele amara Raquel e desprezara Lia, agora ele ama José e despreza os seus outros filhos. E o narrador diz, Jacó amava mais José do que os seus outros filhos, lhe deu uma túnica para que isso ficasse claro para todo mundo. E então José, tomando partido dessas vantagens, fazia duas coisas.
ele sempre trazia notícias ruins dos seus irmãos para o seu pai, porque ele ia pastorear o gado com os seus irmãos, e todos os vacilos que os seus irmãos davam, ele trazia para o pai, denegrindo a imagem dos irmãos diante do pai, a ponto de que ele era tão querido, e José se achava tanto, que um dia, numa reunião de família, mesa posta, todo mundo comendo, ele falou assim: gente, eu tive um sonho, eu dormi e tive um sonho. O sonho de que os feixes de vocês se curvavam ao meu, e de que até o sol e a lua se curvavam diante de mim. José conta esse sonho que faz dele um cara tão especial, e lá no finalzinho do versículo 11 diz assim: por isso muito mais os seus irmãos o odiaram. E então Gênesis 37:12 começa dizendo assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém, e Israel, ou seja, Jacó, dissera a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram o quê? Matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. É engraçado que nesse momento Rúben, ele tenta mediar essa situação. Ele diz assim, Rúben tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos fizeram o quê? Lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. É muito simbólico que a primeira coisa que os irmãos fazem é jogar José nu na cisterna, arrancando dele aquilo que lhe fazia especial. A túnica, que era uma materialização do amor predileto do pai por José, fora tirada de uma forma brutal, arrancada, e ele foi jogado. É engraçado que a palavra que aparece lá no versículo ciúmes, assim seus irmãos tiveram ciúmes de José, é uma palavra que pode ser traduzida como ciúme, como zelo ou como inveja. Eles tinham um profundo ciúme, eles tinham uma inveja do fato de que José era o mais amado, era o mais querido. E então eles o agarram, arrancam dele a túnica e o jogam na cisterna seca. O texto progride falando que à medida em que eles se assentam para comer, o texto diz assim, eles se assentaram para comer. Imagine só que José foi jogado numa cisterna, coisa de 15, 20 metros de profundidade, algumas das mais antigas. E lá ele gritava, implorando para que seus irmãos não o matassem. Aos berros do seu próprio irmão, eles comiam, celebravam e se alegravam. Aos berros de José, eles comiam, celebravam e se alegravam. Tal era o estado de endurecimento dos seus corações em relação ao seu irmão. Eles estavam comendo e banqueteando como se nada estivesse acontecendo, enquanto José gritava a poucos metros deles, e então passou uma caravana de mercadores e eles simplesmente encontraram uma boa solução. Nós não precisamos matar José, nós não temos lucro nenhum com isso. Vamos fazer algo melhor, vamos vendê-lo. E eles venderam o seu irmão, sangue do sangue, caçula da família, por 20 moedas de prata. Eles simplesmente venderam o seu irmão para uma caravana. O irmão foi levado até o Egito. O texto progride dizendo que eles pegaram a túnica especial,
embeberam aquela túnica numa quantidade de sangue, e o final é absolutamente chocante. O texto não diz que os filhos trouxeram a túnica a Jacó. O texto diz que eles enviaram a túnica a Jacó, por meio de mensageiros. Olha que coisa fria. Nem foram os filhos que foram dar a comunicação da falsa morte ao seu pai, nem para consolar o pobre velho pai. Eles enviam a túnica embebida em sangue por um mensageiro, com uma frase, com um telegrama: vê se esta é a túnica do teu filho. Eles não se dignam a chamar José pelo nome, eles não querem chamá-lo de irmão. Vê se essa é a túnica do teu filho. Jacó, com o coração despedaçado, chora a morte de José. Ele se recusa a ser consolado pelos seus filhos, o texto assim o diz, e ele diz assim: descerei até a sepultura, chorando pelo meu filho. Como é que termina esse álbum de família? Qual é a última foto desse momento da família de Jacó? José é uma criança de 17 anos, que entra no Egito sem saber a língua, para trabalhar como escravo, exposto a todo tipo de violência e de abuso que se possa mencionar no mundo antigo. Jacó está com o coração partido, porque seu filho havia sido devorado por uma fera, e os irmãos de José ficam com a consciência de que tudo aquilo era uma grande mentira e uma grande farsa. Que Jacó estava chorando por uma mentira, de que José estava longe, vivo em algum lugar, mas eles não se dignariam a ir lá e reparar o que fizeram. Eu não sei se você nota, mas do encontro de José com seus irmãos, passam-se alguma coisa em torno de 20 anos. E nenhum dos irmãos jamais pensa em ir atrás do filho sumido. Eles nunca se arrependem pelo que eles fizeram. Eles têm remorso, mas eles não têm arrependimento. Eles têm remorso, mas eles não têm arrependimento. Embora esse texto seja tão trágico, como sugere os rostos que vocês estão fazendo, ainda assim existe alguma coisa para ser aprendida. Existem coisas que nós podemos aprender com todo esse momento trágico da vida de Jacó, José e seus filhos. A primeira coisa é o seguinte: seja uma bênção dentro da sua casa. Seja uma bênção dentro da sua casa. A verdade é que não existe lugar mais difícil para se viver o Evangelho, senão na sua casa. Aqui no Aquários nós temos pessoas muito bem-sucedidas, homens e mulheres de negócios, empresários, empreendedores, profissionais liberais, pessoas, servidores públicos, militares, homens e mulheres que estão nos mais altos pontos da escada do sucesso corporativo que se podem mencionar. Fora de casa, eles são uma bênção. Fora de casa, eles envergam grandes títulos. Fora de casa, eles são conhecidos por serem homens e mulheres de sucesso. Mas seus casamentos estão destruídos. Seus filhos estão fora da igreja. Suas famílias estão doentes. Seus corações estão partidos. Sua família é uma fachada. Não há nada de muito real e muito concreto acontecendo ali dentro de casa. Porque muitas vezes nós entramos por esse caminho muito perigoso de colocar toda a nossa atenção na carreira e no trabalho. Mas quando nós fazemos isso, nós subvertemos aos poucos o valor e o lugar que a família tem que ter e o que o casamento precisa ter para que ele possa florescer e ser tudo o que ele deve ser. Então é um clichê. Sucesso fora de casa, fracassado dentro do lar, é um clichê, mas é real. É um clichê, mas é real. O lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. E se você quer saber a qualidade da minha fé, pergunte para minha esposa. Ela é o fiel da balança. É melhor você nem perguntar. É tão fácil ser uma bênção para os de fora e não abençoar os de dentro. É tão fácil ajudar todo mundo da rua, mas não ajudar o cônjuge. É fácil compreender os outros e não compreender o próprio filho. Tem pessoas que eu conheço que sabem tudo do seu negócio, sabem tudo do seu setor, mas não sabem absolutamente nada do que está acontecendo na vida do seu filho adolescente.
Eles sabem do que está acontecendo, das últimas tendências do mercado, mas eles não são capazes de dizer qual é o prato preferido do filho caçula. Isso é um problema. Seja uma bênção dentro de casa. Sabe por quê? Porque nós estamos lendo a história da família de Deus, enquanto caem folhas da minha Bíblia. Isso daqui não é a história de uma família ímpia. Isso daqui é a história de uma família de crentes. Isso daqui não é a história de um homem que não conhece a Deus. Isso daqui é a história de pessoas que tinham uma relação pactual com Deus revelado. Deus da aliança, Deus de Jacó. Essa tragédia está acontecendo debaixo da liderança espiritual de um homem cujo nome seria o nome da nação de Israel. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes os nossos lares estão tão destruídos ou mais do que os lares de pessoas que não conhecem a Deus. Nossos casamentos estão tão fragmentados e adoecidos quanto de homens e mulheres que não vão à igreja. Nossas casas estão tão frias de fé verdadeira e genuína quanto de pessoas que não conhecem o Deus de Israel. E isso é um problema. Seja uma bênção dentro de casa. Em segundo lugar, quebre o ciclo do pecado na sua família. Eu quero reafirmar aqui mais uma vez, eu não acredito em maldição hereditária. Eu não acredito que existe um demônio que perseguia seu bisavô, seu tataravô, seu avô, seu pai e você. Sabe por quê? Porque ele não precisa se dar o trabalho. Nós fazemos tudo sozinhos. Uma teologia de maldição hereditária, ela faz pouco caso da responsabilidade humana. Ela ignora o fato de que nós somos pecadores, isso é verdade, e de que nós repetimos padrões de pecados que nós aprendemos. Uma teologia de maldição hereditária, ela simplesmente despreza a responsabilidade humana. José estava pagando por um erro que ele cultivou, que os seus irmãos cultivaram, que Jacó cultivou, mas que na verdade era um problema histórico na família. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ele rejeitou Ismael e amou Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ele amou Esaú e rejeitou Jacó. Jacó, essa criança que um dia fora rejeitada pelo próprio pai, passou adiante aquilo que ele havia recebido. Ele amou um filho e desprezou todos os demais, a despeito de saber da dor que isso traz para o coração de um filho que almeja pela aprovação do pai. Jacó recebeu algo ruim e passou para frente. E como consequência disso, todos pagaram um preço alto, incluindo o próprio Jacó, que teve o seu coração partido pela morte simulada do filho querido. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a tragédia talvez não aconteça na sua geração, nem na geração dos seus filhos, mas se você não quebrar o ciclo de pecado na sua família, talvez ela atinja os seus netos, ou seus bisnetos. É cruel quando nós passamos para frente alguma coisa que nos feriu, e é injusto quando nós não passamos para frente alguma coisa que nos beneficiou. Mas note que nós temos a tendência de fazer com os outros aquilo que fizeram conosco. É assim que funciona a natureza humana. É como se o nosso coração pecaminoso dissesse assim: se eu não tive, você também não vai ter. Se eu sofri, você também vai sofrer. Se eu chorei, você também vai chorar. Se foi ruim para mim, vai ser ruim para você também. É igual essa história de veterano e calouro de faculdade, não é verdade? Quando o cara é calouro, os veteranos judiam dele, e o calouro sofre, e ele reclama na direção, mas os que mais reclamam no primeiro ano serão os veteranos mais cruéis no segundo ano. Os que mais se acham injustiçados no primeiro ano serão os piores veteranos no terceiro ano. Porque é assim, eu vou passar para frente aquilo que eu recebi. As feridas com as quais eu fui ferido, eu vou ferir também. Nós não fazemos isso muitas vezes de forma consciente, mas o nosso coração é desesperadamente corrupto, assim nos ensina a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, quebre o poder do pecado na sua família.
Se arrependa dos erros que os seus avós e pais cometeram. E nós não precisamos maquilar as situações, nós não precisamos nos orgulhar dos defeitos e vicissitudes que as nossas famílias têm. Quando nós não quebramos o ciclo do mal, em algum momento a tragédia virá. E em terceiro e último lugar, vigie o seu próprio coração. Aqui na nossa comunidade, tanto na nossa igreja quanto no Jardim Aquários, tem muitas pessoas que eu chamo essas pessoas de um perfil de sobreviventes. Quem são os sobreviventes? São pessoas que tiveram infâncias muito difíceis, que vieram de famílias muito trágicas, crianças que foram expostas a pais muito doentes, pais alcoólatras, famílias perigosas, tóxicas e disfuncionais, e que, a despeito, contra todas as possibilidades, essas pessoas se tornaram adultos honrados, se tornaram pessoas trabalhadoras e bem-sucedidas. Mas seria uma ingenuidade nós acharmos que essa história simplesmente desvaneceu no ar e que nosso passado já não conta mais e que aqueles modelos não estão aqui na nossa alma e que essas histórias não habitam o nosso coração. Meus irmãos, ninguém consegue amputar a própria história. Ninguém. Absolutamente ninguém consegue se erguer acima do seu passado, do seu histórico. Ninguém, sem a ajuda de Jesus. Ninguém. Todos nós somos fruto da nossa história, das nossas vivências, das nossas experiências. A grande questão é que nós cremos que o Espírito Santo nos dá recursos para que, de uma maneira tão maravilhosa, nós possamos rever, ressignificar, nós possamos não ficar presos a essa história, não presos a esse passado, não repetir aquilo que nos feriu na nossa família, mas nós podemos fazer algo novo, nós podemos fazer algo novo. Por fim, eu gostaria que você pudesse pensar comigo, rapaz do céu, se eu fosse contar a história da Bíblia, a história do povo de Deus, eu não contaria algumas coisas, não é? O cara está contando a história dos patriarcas, dos homens que são os pais da fé do povo de Israel, e ele conta uma história dessa, em que Judá, da onde vem a linhagem de Jesus, Judá propôs que o irmão fosse vendido por 20 moedas de prata. Meus irmãos, a Bíblia, ela não passa o pano. Ela conta que Davi, conquanto fosse um bom rei, era um péssimo pai. Que Salomão, conquanto fosse um homem sábio, foi um péssimo pai. A Bíblia não passa o pano. Ela conta todos os vacilos desses homens e mulheres de fé. Sabe para quê? Para que eu e você possamos ter uma autocrítica e dizer assim, se eu não vigiar, pode acontecer na minha casa também. Para que nós tenhamos uma humildade. Se eu não vigiar, pode acontecer na minha casa também. A minha família, hoje eu fiz um post em homenagem à minha mãe, ela merece. Mulher guerreira, rapaz. Aquilo é um coração de leão, dramática, mas uma grande pessoa, um grande exemplo para mim. Mas se você conversar comigo, tem muitas coisas que eu não posso dizer do púlpito. Se você conversar comigo, você vai saber que eu não idealizo minha família. Minha família teve coisas muito boas, virtudes que eu quero levar comigo, coisas que eu quero ver na minha casa, e tem coisas que eu não quero ver nem pintado de ouro debaixo do meu teto. Não quero ver nem perto de mim. Tem coisas que não servem e tem que ser revistas. Quando nós fomos procurar um apartamento, a Isabela falou assim, esse apartamento tem algumas especificações para você procurar. Eu falei, ótimo, vamos lá, as especificações. Tem que caber uma mesa grande, porque esse é um valor central na família da minha esposa. Rapaz, aquele povo, eles moram na mesa. Eu não sei como é que não tem colchão, travesseiro na mesa lá. Eles acordam, tomam café da manhã, fica 3 horas, já almoça, já fica na mesa, e janta, e já come um trem até 1h da manhã. Quando você vê, a cadeira tem que ser boa, porque você passou umas 12 horas sentado nela. A mesa tem que ser confortável, porque você passou o dia inteiro, um feriado inteiro sentado à mesa, porque a mesa é um valor central da minha esposa. Ótimo, que valor bonito, que coisa boa, vamos trazer isso para a nossa família. Mas tem valores que nós não queremos. Não adianta, toda a família tem vícios
e virtudes. Todas as famílias têm coisas boas e coisas ruins. Nós temos que estar com os olhos abertos para entendermos o que nós estamos assimilando, o que nós estamos reproduzindo. Meu irmão, se você não entendeu o sermão até agora, ouça: desliga o piloto automático. Desliga o piloto automático. Abra os seus olhos, abra o seu coração, reveja as coisas, combata o erro, não insista no que não funciona, não repita os erros que um dia machucaram você, não passe para frente aquilo de ruim que você recebeu. Não seja cruel, é cruel passar para frente um mal que nós recebemos, e é injusto não passar para frente um bem que nós recebemos. Desligue o piloto automático. Pense como você tem tratado a sua esposa. Pense como você tem tratado o seu marido. Não repita, não repita. Porque se você ligar o piloto automático, será como assistir um filme ruim de novo. Mas dessa vez você não pode colocar a culpa em ninguém. A culpa será só sua. Da primeira vez que você assistiu o filme, você não estava na direção e você não escreveu o script. Você era uma criança. Mas já chega o tempo de tirar o avental de vítima e de coitadinho. Já chega o tempo de se responsabilizar pelas coisas. Você hoje é adulto, esclarecido e crente, suponho eu. Então tem recursos para fazer diferente, sim. Tem recursos para fazer diferente, sim. Uma vítima nunca cresce porque a culpa é sempre do outro. Mas um adulto responsável cresce porque assume os seus próprios erros e tenta fazer melhor. Meu irmão, desligue o piloto automático. Não passe para frente o que de ruim você recebeu. Existem dois fios narrativos que se misturam em Gênesis. O fio narrativo de uma promessa de Deus feita a Abraão, de que por meio dele todas as famílias seriam abençoadas, todas as famílias da terra. E um segundo fio narrativo que diz que esses atores humanos encarregados de levar a cabo essa promessa, eles davam um vacilo após o outro. E então uma tensão se anuncia no texto. Deus conseguirá cumprir suas promessas mesmo por meio de homens e mulheres tão falhos assim? Mas quem imagina que, tentando matar o seu irmão por inveja, os irmãos de José, os filhos de Jacó, fizeram uma proeza. Eles pavimentaram o caminho para que José fosse levado ao Egito e 13 anos depois se tornasse o governador da maior potência econômico-militar daquele tempo. Eles queriam matá-lo, eles queriam enterrá-lo, eles queriam que ele fosse esquecido, mas por meio desses atos tão ruins, Deus na verdade usou tudo aquilo para elevar José a uma posição de administrador do Egito. Eu quero finalizar esse sermão dizendo o seguinte: Deus é capaz de pegar todo o mal que nós vivemos, todo o mal familiar que um dia nós passamos e transformar em bem. E isso é maravilhoso. Os homens que prenderam Jesus e o levaram a um julgamento injusto acharam que varreriam do mapa o nome de Jesus. E, no entanto, ao colocar Jesus na cruz, tudo que eles conseguiram foi fazer com que Jesus triunfasse sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo e se tornasse o nome que está acima de todo nome. Tão humilhado quanto José, muito mais exaltado do que José. Jesus é o nosso verdadeiro José. Jesus é o filho que foi despido da sua túnica e encravado nu numa cruz. Jesus é o filho que se tornou escravo, se tornou servo, que de certa forma morreu humilhado, mas depois foi exaltado e colocado acima de tudo e de todos. Jesus é o nosso verdadeiro José. O grande mistério do Evangelho é que pessoas como eu e como você, que vieram de famílias complicadas e difíceis,
Nós poderíamos ter sido destruídos por elas, mas nós não fomos destruídos, não é verdade? Deus usou tudo que nós vivemos para gerar alguma coisa dentro de nós que inexplicavelmente toca outras histórias e cura outras pessoas. Existe um triunfo definitivo do bem sobre o mal por causa do Evangelho. Existe uma boa notícia de que nada do que sua família fez de mal para você, Deus não poderá usar isso no futuro para curar e transformar outras histórias. E é engraçado que quanto mais perrengue a gente passou, mais bênção Deus transforma e faz e abunda na nossa vida para alcançar outras vidas. Então, se você veio de uma família difícil, trágica, não tem problema. Deus pode e vai usar isso para abençoar, para curar, para sarar e transformar. Essa é a esperança definitiva que nós temos por causa de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Vamos orar? Jesus querido, nós queremos entregar mais uma vez nossa vida na Tua presença, nosso coração para o Senhor, pedindo que o Senhor nos socorra, porque sozinhos nós não temos condições, não temos os recursos, a sabedoria e o vigor espiritual e moral para quebrar o ciclo do pecado na nossa família. Nós não temos. Mas quando alcançados, Jesus, pelo Teu maravilhoso Evangelho, quando conquistados pela Sua graça, quando abraçados pelo Seu amor, nós somos colocados numa nova rota, numa nova trajetória, nossos pés são colocados em um novo rumo. O Evangelho transforma a história da nossa família. O Evangelho transforma a história do nosso casamento, da nossa casa. O Evangelho transforma a história das nossas comunidades. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do gentio, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Então, Senhor, que esse poder tremendo possa ser alocado nas nossas casas e nas nossas famílias, quebrando padrões, curando casamentos, fazendo Tua obra, sarando, reconciliando pais com filhos, filhos com pais, sobretudo, criando uma nova família, uma família que espelha a Tua graça, uma família que espelha a beleza do Evangelho, uma família na qual os atores entendem o seu papel, vivem debaixo da autoridade da palavra. Uma família que revela Jesus Cristo para um mundo tão desesperançado lá fora. Senhor Jesus, as pessoas perderam a esperança na família e no casamento. Mas nós somos os portadores de uma mensagem maior e mais elevada, de que sim, a família é o Seu plano para nós. O casamento é uma bênção que o Senhor nos deu, de que não há nada melhor do que o justo junto com a sua esposa, reunida no entorno da mesa, celebrando a fidelidade do Eterno. Não há. Nossa família é a nossa maior riqueza, Jesus. Nosso casamento é a nossa principal prioridade. Nossos filhos são nossa maior riqueza. Nosso lar é a nossa grande alegria. Habita conosco em nossas casas, Jesus. Habita conosco nos nossos encontros familiares. Esteja conosco, esteja conosco, esteja conosco. Cura as nossas famílias. Cura as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus.